Está começando agora o União Brasil Especial deste domingo. Você vai conhecer o trabalho do Movida, um movimento nacional que está completando 5 anos. Vamos mostrar a situação da Polícia Civil do Ceará. Os agentes reclamam das condições de trabalho e da quantidade de profissionais para atender a demanda. As capitais brasileiras precisam correr para entregarem seus planos de mobilidade urbana. Falando em mobilidade, a padronização de calçadas na Avenida Dedé Brasil, em Fortaleza, tem sido alvo de reclamações de moradores e comerciantes. No centro da capital, nem metade das câmeras da Guarda Municipal está funcionando. O número de pessoas cadastradas para estacionamentos especiais na cidade este ano já supera todo o ano de 2012. E ainda como se prevenir de problemas com sites de compras coletivas. Muito bom dia para você, eu sou Richel Martins. Com 5 anos de história, o Movida é um movimento nacional contra o aborto. Hoje, uma das maiores discussões está na permissão do aborto até a 12ª semana de gravidez, assunto debatido no Congresso Nacional. E você, é contra ou a favor? Quem diz que um bebezinho desses de semanas não é uma vida? A discussão é polêmica, mas há quem defenda. É o que faz o movimento em favor da vida na luta contra o aborto. O Movida. Não é uma luta religiosa, não é uma luta com esse caráter, é uma luta filosófica mesmo, de respeito à vida do ser humano, desde a sua concepção até a sua morte natural. Nas ruas, as opiniões se dividem um pouco, mas a maioria da população é contra o aborto. Sou totalmente contra, eu sou, porque eu acho que vida é vida, né? É difícil da gente ouvir falar de aborto hoje para quem é mãe é difícil. E o aborto é alguém tirando a vida de um ser humano. Então, a minha opinião é que eu sou contra. Eu sou contra o aborto com uma única exceção. No caso que tenha risco de vida para a mãe, que a questão do feto também apresentar alguma anomalia com relação à criança. Atualmente, o aborto é permitido pelo Código Penal em algumas situações, quando há risco à saúde da gestante, em caso de estupro ou de bebês anencéfalos. Porém, há uma discussão no Congresso para a mudança desse código e permitir a liberação do aborto até a 12ª semana de gravidez, se for de desejo da mãe. Nós sabemos que nós estamos lidando com a vida de um ser humano que está dentro da barriga da mãe, e da decisão de dar ou não à mulher o direito de tirar essa criança, de interromper essa vida, ela é muito séria. Algumas pessoas são a favor da liberalização para proteção da mulher, já que algumas morrem ao fazer o procedimento ilegalmente. Essa é uma solução ineficaz e falsa. Nós precisamos proteger a mulher como? Fazendo com que ela evite a gravidez, né? Colocando para ela todas as possibilidades para que ela faça um controle de natalidade, para que ela tenha esse direito de não ter filhos, mas não matando o filho que já vive dentro da barriga dela. O presidente do Conselho Federal de Medicina no Ceará não quis se pronunciar e só vai falar sobre o assunto quando ouvir todos os médicos do estado. Agora que a mistura de etanol à gasolina será em todos os casos de 25%, o preço final do combustível está preocupando os motoristas. A gente se pergunta se isso é bom ou é ruim. A nova fórmula para a gasolina vendida nos postos do Brasil, com 25% de etanol, começou a vigorar este mês. No momento nós estamos com 20%. A partir de hoje, o governo subiu essa mistura para 25%. Então, toda a gasolina vendida no país, tanto a comum quanto a aditivada, vai possuir a partir de hoje 25% de etanol e que em nada prejudica o consumo ou o rendimento dos veículos. Seguindo a lógica, com uma nova composição com mais etanol, o preço da gasolina deveria cair, já que o etanol é mais barato. Mesmo assim, os consumidores não estão vendo grande diferença neste início de mês. Muito cara a gasolina aqui, muito cara. O preço médio da gasolina no último mês no Ceará era de R$ 2,82.
No fim de março, o preço estava menos de 3 centavos acima disso. Nossa equipe fez uma breve pesquisa nos postos de Fortaleza e encontrou uma variedade muito grande de preços, de R$ 2,61 a R$ 2,77 até R$ 2,89. O que é que a gente prevê? Uma suposição, porque você sabe que isso é futurologia e ninguém tem como encontrar uma resposta correta. É que a gente mantém os preços estáveis, com poucos aumentos por causa do álcool e algumas quedas. Uma curva de subidas e descidas pequenas. O etanol, apesar do preço mais baixo, ainda está alto se comparado ao da gasolina. A média varia de R$ 2,23 até quase R$ 2,40. Para alguns motoristas, com uma variedade tão grande nos preços, por enquanto, é melhor esperar e escolher um posto de confiança. Eu abasteço um posto de gasolina há mais de 15 anos e que eu abasteço mais não pelo preço, pela qualidade da gasolina. A função da Polícia Civil é investigar crimes e registrar ocorrências. Isso na teoria, porque na prática os agentes civis acumulam funções e o desgaste profissional acaba sendo maior. E ainda tem um agravante: o efetivo policial no Ceará é muito baixo. De todas as regiões do Brasil, o Ceará tem o pior efetivo de policiais civis. É o que diz a Confederação da Polícia Civil. São pouco mais de 1.600 profissionais para atender a população de mais de 8 milhões de pessoas. Apesar de ter havido concurso há pouco, em 26 de março, nós tivemos 590 inspetores novos na Polícia Civil, ainda fica bem aquém do necessário, visto que em Pernambuco são quase 7 mil policiais civis. Em dezembro de 2011, às vésperas do Ano Novo, os cearenses viveram dias de terror, quando policiais militares resolveram entrar em greve. O resultado? Um caos na cidade. Uma mostra de como tudo pode piorar sem o trabalho tanto dos policiais militares quanto dos civis. A Polícia Civil estava saindo de uma greve de 6 meses que não tinha conseguido nada na sua reestruturação salarial. E aí aproveitou que encadeou que nós também paramos. Tivemos um reconhecimento pequeno por parte do Estado e ainda hoje esperamos que seja compensado isso. Trabalho não valorizado. Elias dedicou 37 anos da vida ao serviço. Aposentado há 1 ano, ele reclama do salário e reconhece que é difícil não cair na corrupção. Após 37 anos de serviço, o policial civil do estado do Ceará se aposenta, mas ele vai ter que continuar lutando, trabalhando em qualquer outra atividade, porque não dá para sobreviver com os encargos familiares, com a aposentadoria. O nosso salário de aposentadoria realmente é aviltante, é humilhante e durante toda a carreira é instigante à corrupção. No dia 26 de março, a Polícia Civil do Estado de Ceará passou a nível superior, Ela passou a nível superior e a gente está aguardando, o reconhecimento, não só jurídico, mas de fato, de direito, mas também de fato, do nosso governador, na questão salarial, visto que hoje os policiais civis ainda recebem um salário a nível médio. Diante desse quadro, a segurança pública no estado fica ameaçada. Dados do IBGE mostraram que em 2011 a taxa de homicídios foi de 30 para cada 100 mil habitantes, enquanto o recomendado pela ONU seria de 10 assassinatos a cada 100 mil pessoas. Eu não sei se falta policial porque é efetivo ou se falta porque não colocam nas ruas. A cidade está entregue aos bandidos, Quem tem vez agora, quem manda é os bandidos. As autoridades perderam já o fio da meada, Os criminosos estão agindo na nossa frente de qualquer forma e ninguém toma providência. Faltam coletes, munição e, para completar, o número de presos em delegacias de plantão ainda é grande. Apesar da melhora com as transferências para presídios, a expectativa é que dentro de pouco tempo tudo volte ao que era antes. O sistema carcerário do nosso estado também ele está superlotado, ele está inchado, Por isso que nós estamos, inclusive, trabalhando aqui com o censo penitenciário, fazendo traçando o perfil de quem é o detento do estado do Ceará. Nós estamos também fazendo uma contagem
de todos os que estão apenados no Estado. A polícia está engessada, está de braços cruzados. E sem falar que agora a Controladoria criou um manual de procedimentos policiais. Esse manual está sobrepondo o Código de Processo Penal. O Estado não pode legislar submeter-se à legislação federal, porque o Código de Processo Penal é uma lei federal. Logo depois do intervalo, a padronização de calçadas na Avenida Dedé Brasil tem sido alvo de reclamações. E no centro de Fortaleza, nem metade das câmeras da Guarda Municipal funciona. Não saia daí. Voltamos com a União Brasil Especial deste domingo. 94 municípios cearenses e a capital precisam entregar seus planos de mobilidade urbana até 2015. Fortaleza ainda está na fase de elaboração deste plano tão importante para o funcionamento da cidade. Toda grande cidade sofre com problemas de mobilidade urbana, seja pela falta de estrutura ou pelo aumento constante da frota de veículos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana estipulou que até abril de 2015, as cidades com mais de 20 mil habitantes devem apresentar o seu plano da mobilidade urbana. É uma coisa mais abrangente, que envolve não somente o transporte público, mas a circulação de pessoas e veículos e cargas dentro da região da cidade. Das 27 capitais brasileiras que devem apresentar seus planos, apenas 8 já o fizeram e 16 estão em fase de elaboração. Fortaleza é uma delas. A prefeitura está se estruturando agora, montando um grupo de trabalho que deve se iniciar aqui pela CEINF, por conta deste programa de transporte público que já existia aqui, mas que vai envolver diversas secretarias, vai envolver a SELMA, vai envolver o IPLANFOR, vai envolver a Secretaria de Conservação e Serviços, que é a MC e a TUFOR. No Ceará, 95 cidades precisam elaborar o plano e, por ser responsabilidade do município, o governo está tentando sensibilizar os gestores. Até agora, apenas 8 municípios do Vale do Jaguaribe e 4 municípios do Vale do Acaraú irão receber investimentos do governo. A gente tem um universo de ação muito grande, né? Então, para priorizar, eu acredito que a gente vai trabalhar no intervalo de municípios que tenham acima de 20 mil habitantes até 100 mil. Porque acima de 100 mil já são municípios de maior porte que teriam mais condições, teriam maior estrutura técnica e institucional para elaborar os seus próprios planos. Muitas obras de padronização de calçadas já foram feitas em Fortaleza. Em muitas vias, isso ajudou bastante na organização dos espaços, principalmente para os pedestres. Mas no caso da Avenida Dedé Brasil especificamente, a padronização tem sido alvo de reclamações. As calçadas são novas, mas já estão irregulares e quebradas. Sem falar nas poças de água acumuladas com as primeiras chuvas do ano. Iniciadas em outubro de 2012, as obras de padronização das calçadas não estão agradando a população. Deveria ter sido assim, um trabalho bem mais qualificado, né? E um acabamento melhor. Eu vejo muito material estragado, né? Jogado. A obra iniciada na Dedé Brasil, a partir do cruzamento com a Avenida Heróis do Acre, no sentido Parangaba-Castelão, que deveria padronizar as calçadas, parece que não está cumprindo seu objetivo. Do outro lado da via, a padronização nem começou a ser feita. As calçadas aí estão tudo paradas aí, ó. As calçadas boas para reformar, ficava bem bonitinha essa calçada. Os comerciantes reclamam dos prejuízos. Seu Geraldo disse que pagou do próprio bolso para tirar a buraqueira que a obra deixou em sua calçada. Descalçava tudinho, só fizeram o risco, não fizeram mais nada, deixaram a buraqueira aqui, maior do mundo. Se eu quis, eu mandei fechar da colar até aqui que ninguém podia nem andar. Neste ponto comercial, a calçada foi completamente destruída para a entrada dos clientes. O comerciante lamenta que, por conta das obras, o movimento caiu pela metade. Eu estou me sentindo prejudicado por o governo do estado, que já era para ter concluído aqui. Só prejuízo, a gente juntando prejuízo. Muito dinheiro público está sendo gasto e este gerente diz que o que era para ser um serviço de melhoria está tendo efeito contrário. A qualidade do serviço, para não dar para ver, é péssima a qualidade do serviço. A gente já até tentou fazer por conta própria o serviço e prontificou, só que tem que tirar uma autorização
na prefeitura para poder fazer o serviço. Isso não trouxe nenhum benefício, essa obra aqui ela está prejudicando. Com relação às reclamações, o coordenador de infraestrutura da Secopafor, Daniel Lustosa, disse para a população ficar tranquila. A população fique tranquila que nós vamos receber dentro do padrão de qualidade que está estabelecido, né, para garantir aí sim o sucesso do investimento. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura admite o problema e afirma que vai refazer o serviço. Parece que os problemas herdados da antiga gestão municipal de Fortaleza ainda persistem. No centro da capital, das 24 câmeras de monitoramento da Guarda Municipal, nem metade está funcionando. Veja só. As câmeras deveriam coibir crimes contra os cidadãos que passam diariamente pelo centro de Fortaleza. O monitoramento é feito pela Guarda Municipal. Se a pessoa for assaltada, né? Para reconhecimento do bandido. Do jeito que a violência está, e a gente está para lá e para cá, toda hora está sujeito a passar alguma dificuldade, né? E se ela está monitorando, para a gente é uma ajuda. As câmeras foram instaladas em julho do ano passado e o investimento foi de cerca de R$800 mil. O problema é que dos 24 equipamentos instalados no centro de Fortaleza, apenas 7 estão em funcionamento. Era para estar funcionando todas, né? Tem que funcionar todas elas. Porque o índice de assalto é grande. O levantamento foi feito pela própria Guarda Municipal. As câmeras estão paradas por falta de manutenção. Nós recebemos, o sistema era para ser com 24 câmeras funcionando, recebemos apenas com 7, né? Nós estamos agora atrás de uma empresa para fazer esse levantamento e o custo do que seria essa manutenção preventiva e corretiva dessas câmeras. Desde julho do ano passado foram registradas 373 ocorrências no centro, como consumo de entorpecentes, acidentes de trânsito, atentado ao pudor e brigas. As câmeras giram no ângulo de 360 graus. Nós queremos primeiro, né, colocar essas 24 câmeras funcionando de forma efetiva e depois nós vamos fazer um novo estudo para saber se há necessidade de haver essa ampliação dessas câmeras. Depois do intervalo, o Rio de Janeiro vai multar quem joga lixo nas ruas e se isso virar lei no Brasil todo, hein? E você vai ver como não ser enganado em negociações por sites de compra coletiva. É já já. Já voltamos. Veja só agora este exemplo. Em julho, na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura vai começar a multar as pessoas que jogarem lixo no chão, nas ruas ou ainda pela janela dos carros. E isso bem que poderia ser uma lei em outras capitais brasileiras, não é mesmo? Vamos conferir nesta matéria. Acabar com o lixo nas ruas não é um desafio fácil. Afinal de contas, constantemente tem alguém cometendo esse mau hábito nos locais públicos de nossa cidade. Mas pelo menos no Rio de Janeiro, quem fizer isso, a partir de julho, vai cometer uma infração e corre o risco de ser multado. Essa lei do Rio de Janeiro, que é uma lei de 2001, na verdade agora ela está sendo colocada em prática. O objetivo dessa lei, ela tem um condão de conscientização e educação ambiental. Então, é forçar no bolso do cidadão com que ele adote uma conduta e uma postura cultural de não jogar lixo no chão. Em Fortaleza, não temos esse tipo de lei e nem a previsão de que ela exista. Mas aqui, o trabalho de coleta nas ruas também é intenso. Mais importante do que lei, acho que a gente tem que partir para essa questão da educação ambiental, de ter mais publicidade, de estar orientando as pessoas para exercer a cidadania, independente de ter lei. E o que as pessoas pensam sobre cobrar uma multa para quem não joga o lixo no lixo e sim no chão? Não é necessário a multa, mas, porém, como o povo não tem a consciência, né? É bom, né? Multar para ver se aprende. Se multar e alguém ver, já vai gerar uma nova consciência, porque vai doer no bolso. E as pessoas não têm essa consciência aqui. Eu tenho consciência. Na minha rua, eu tenho meu lixo tudo direitinho, coloco no saco, amarro, boto lá. Mas tem outros que já colocam na rua. No exterior, medidas punitivas são comuns, como nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. No Texas, dependendo do peso do lixo, a multa pode custar $500, ou seja, mais de R$1.000. Em Londres, um simples chiclete jogado no chão pode custar 80 libras, ou seja, quase R$250.
50 reais. Na França, se for jogado uma latinha de refrigerante ou mesmo um cigarro, o valor da multa também é caro, 35 euros. Quase 90 reais. Mas essa medida aqui no Brasil, será que funciona? A aplicação da lei, ela decorre mais da fiscalização, né? Então, conforme a Prefeitura do Rio de Janeiro está mencionando, ela vai colocar várias equipes de agentes que vão fazer essa checagem para lavrar os autos de infração. Então, eu acredito que com uma fiscalização realmente efetiva, que puna os infratores, essa lei tem tudo para ter sucesso. Aqui em Fortaleza, este ano, o número de pessoas que se credenciaram para ter direito a estacionamento especial para idosos e deficientes aumentou e já superou todo o ano de 2012. A Autarquia de Trânsito tem uma explicação para isso. Veja só. Encontrar carros como esse em vagas que deveriam ser preferenciais para deficientes não é difícil. Parece que os motoristas ainda não se acostumaram a respeitar essas regras. Isso é uma questão cultural de educação do povo brasileiro. Não é só a vaga, é a questão de jogar papel na rua, é uma questão do governador que manda parar o avião no lugar onde não pode parar e desce e sai atravessando a pista, na Bahia. Estacionar em um local reservado para idosos ou mesmo para deficientes, sem usar uma credencial igual a esta aqui, é uma infração leve e o motorista está sujeito a multa de R$ 53,20, além de 3 pontos na carteira de motorista. É multado, é uma blitz volante que nós temos nas principais vias, onde tem a demanda grande de sinalização de idosos e deficientes. Só este ano, em Fortaleza, quase 9.000 credenciamentos para utilizar estas vagas foram feitos, número maior do que o total do ano passado. A maioria desses credenciamentos foi feito para idosos, pessoas com mais de 60 anos. Antigamente esse serviço era feito só aqui na AMC, que hoje continua a ser, só que nós fomos de encontro à população. Nós colocamos um quiosque na Praça do Ferreira, na Beira-Mar, colocamos o nosso pessoal em alguns shoppings da cidade para dar um atendimento maior à população com esse requisito. A demanda crescente para este credenciamento está deixando os que têm este direito mais conscientes. É um benefício para os idosos, né? Os que já estão perto de ir a grande viagem, né? Comprar sem gastar muito é o que todo mundo gostaria de fazer, não é? Tentando economizar, muitos consumidores acabam chegando até os cupons de sites de compra coletiva. Uma chance de encontrar bons descontos em produtos e serviços variados. Mas é bom ficar atento para não cair em armadilhas. Esta consumidora já perdeu a conta de quantas vezes comprou através de sites coletivos de descontos. A vantagem é enorme porque a economia é muito grande, né? E assim, eu não tive problema nenhum até hoje. Eu compro muito em site de venda coletiva. Cristina busca boas oportunidades. Compra apenas o que precisa. Um detalhe, o valor do produto não pode ter juros ou pagar frete. Esta cadeira, por exemplo, na loja custaria algo em torno de R$ 600, mas ela conseguiu por R$ 72. No Brasil, a prática chegou apenas no final de 2010, época em que Fábio viu a chance de se tornar um empresário de sucesso. Nosso site ele iniciou bem praticamente no início e em dezembro de 2010. Então, desde essa época a gente já tem um site de compra coletiva e é um site local, né, exclusivamente cearense e temático. É um site hoje que é referência no estado de Ceará pela qualidade que a gente traz hoje dos nossos serviços. Em 3 anos, o número de sites especializados diminuiu bastante. Ainda assim, continua sendo um ótimo negócio, tanto para quem vende quanto para quem compra. É um produto que eu tenho interesse em adquirir. Se você tiver, agora você tem que entrar na comparação de preço. Ele realmente está mais barato? Lê com cuidado as limitações que esses cupons normalmente têm. Então você tem que ver se realmente se adequa à sua necessidade. Se todas as respostas forem respondidas satisfatoriamente, provavelmente é um bom negócio. Recentemente, internautas brasileiros caíram numa cilada.
Um site oferecia celulares de última geração avaliados em R$ 2.600 por apenas R$ 599, mas o endereço era falso. Na rua você não vai encontrar uma loja com determinada marca e ela ser falsa. Na internet isso é muito comum. Eu posso criar um site e colocar o nome de outra empresa lá na frente, e se você não se atentar, não olhar em detalhes, você vai acabar comprando de um site não confiável. Se acontecer de uma vez não dar certo, aquele site é o risco. No caso dos serviços, o risco é do cliente receber atendimento de baixa qualidade, uma tolice dos empresários associados, já que os sites também são ótima oportunidade de marketing. O que você tem que procurar é ganhar um novo cliente. Então, quando você recebe um cliente do cupom, você tem que tratar ele ainda melhor do que o normal, quer dizer, você tem que encantar ele para que ele volte. Não adianta você ter... O que a gente já ouviu por aí é que estabelecimentos não entendem bem como funciona o sistema, tratar o cliente de forma diferenciada. Isso não é para acontecer jamais. E se for diferenciado, que seja para melhor. Se você tomar todos os cuidados para não ser enganado ou conhecer bem os seus direitos como consumidor, independente de ser cliente de cupom ou não, a dor de cabeça pode ser bem menor. Amanhã a União Brasil volta em seu horário normal às 6 da noite. Eu espero por você. Até lá, União Brasil, informação além da notícia.